Muito bem, boa tarde pessoal. Vamos dar início ao último encontro teórico do nosso curso desse semestre de TEP, esse curso que está tratando em todas as semanas a respeito dos grafos, né? Hoje a gente vai dar continuidade ao assunto que a gente começou na semana passada, que era a discussão dos grafos direcionados, né? Em relação à semana passada, a gente falou sobre a natureza dos grafos direcionados, falamos também sobre a ordenação topológica, que existem grafos direcionados acíclicos, né? Todo grafo direcionado acíclico tem uma ordenação topológica. Essa ordenação aí estabelece uma relação de prioridade entre os vértices. Nessa ordenação, o vértice que antecede os demais, ele, ele pode ter ou não aresta apontando para os que sucedem, mas não o contrário, né? Então é uma possível interpretação aí dos grafos e da ordenação topológica. A gente viu aí como encontrar essa ordenação topológica por meio de dois algoritmos. Em seguida, depois de ter feito os exemplos de ordenação topológica que eu tinha trago, a gente começou a discutir sobre os processos de encontrar soluções baseadas em programação dinâmica em grafos direcionados a cíclicos, né? Então a gente viu aí alguns algoritmos baseados em programação dinâmica e os dois exercícios ficaram pendentes para hoje. Então eu vou começar exatamente por esses exercícios. É bom que a gente aproveita para revisar aí esses algoritmos de programação dinâmica em grafos direcionados a cíclicos. E a gente vai fechar hoje com o último tópico que vai ser desse nosso curso. Como eu falei, a gente não vai esgotar o nosso curso de TEP, nesse curso de TEP, perdão, todo o conteúdo de grafos, porque é literalmente impossível, ainda mais na dinâmica que a gente escolheu, que parte do curso é teórico, parte é prático, mas a gente já viu pelo menos assim uma quantidade de conteúdo suficiente para que a pessoa possa se introduzir nesse assunto, resolver já questões com a dificuldade fácil e intermediária e se preparar naturalmente para estudar os tópicos mais elaborados. E o tópico final do nosso curso vai ser o grafo de sucessores, que é um tipo de grafo bem especial, né? Ele é um grafo direcionado, mas ele não é acíclico, ele é só direcionado. O grafo de sucessores sempre é cíclico, isso é interessante, é um grafo que tem essa propriedade, que ele tem sempre pelo menos um ciclo, mas eu já dou mais detalhes sobre ele ao longo dessa exposição. Então, passemos por exercício aqui do CSES, o exercício 1202, chamado investigação. Esse aqui é um juiz que tem uns exercícios interessantes aí nessa parte de fundamentos de grafo e eu trouxe um deles para vocês hoje. O texto do problema diz o seguinte: você irá viajar desse país, eu não vou arriscar a pronúncia, são pronúncias do idioma que eu desconheço, né? De um país ele começa com S para o país que começa com a letra L, né? De avião. Você gostaria de encontrar respostas para as seguintes questões. A primeira delas, qual é o preço mínimo de tal rota? Segunda questão, existem quantas rotas de preço mínimo? E a gente quer essa resposta, resto da Desculpa, divisão. professor. Oi, pode falar, Nu. Você está compartilhando a tela? Não apareceu para vocês, não? Então deixa eu Ainda não. recompartilhar aqui. Às vezes o Teams dá esses problemas mesmo. Obrigado por ter avisado. Pronto, vamos ver se agora vai. Dá para ver agora ou não? Sim, sim. Ah, tá, maravilha. Muito obrigado pelo aviso. Vamos voltar aqui então. Está aqui o texto inicial do problema. A gente vai viajar entre essas duas cidades e responder 4 questões. Repetindo a primeira delas, qual é o preço mínimo de tal rota? Segundo, existem quantas rotas de preço mínimo? Isso, o resto da divisão por 10 elevado a 9 mais 7. Terceira questão, qual é o número mínimo de voos em uma rota de preço mínimo? E qual é o número máximo de voos em uma rota de preço mínimo? Então são 4 questões aí interrelacionadas, mas não são todas elas resolvidas pelo mesmo algoritmo, né? Então a gente vai resolver todas essas 4 questões a partir dos mesmos dados da entrada. Dados esses que são os seguintes. A primeira linha da entrada contém dois inteiros n e m, o número de cidades e o número de voos. As cidades são numeradas 1, 2 até n. A cidade I é a cidade de partida e a cidade N é a cidade de chegada. Após isso, há m linhas descrevendo os voos. Cada linha tem 3 inteiros A, B e C. Há um voo da cidade A para a cidade B com um preço C. Todos os voos são dados em sentido único. Você pode assumir que existe uma rota desse primeiro país para o último. Então você tem garantias que você vai conseguir chegar lá. Aí a partir disso você computa aquelas 4 métricas que foram pedidas lá no começo. Na saída, imprima 4 inteiros de acordo com o texto do problema. Então um inteiro para cada uma daquelas 4 perguntas. Dentre as nossas restrições, o número de cidades vai entre 1 e até 10 a quinta, o número de voos, que são as arestas desse gráfico aqui, as cidades são os vértices, os voos são as arestas, essas estão entre 1 e 2 vezes 10 elevado à quinta, ou os identificadores das cidades A e B naturalmente estão entre 1 e n, assim elas são numeradas, e o custo aí de cada rota está entre 1 e 10 a nona. Aí é aquela soma que a gente sempre faz, né? No caso extremo, onde é que eu tenho que pegar e passar
pelo menos em 10 elevado à quinta menos 1 arestas, né, que seria, no caso, todas as cidades sequenciais uma ligada à outra, for um segmento de reta, eu teria aproximadamente 10 à nona vezes 10 à quinta, que extrapola o limite de um inteiro, requisitando aí o uso de variáveis long e long. Vamos ver o exemplo que foi dado para o problema. Começa na primeira linha com os números 4 e 5, lembrando que 4 é o número de cidades e 5 é o número de voos. Então tá aí as 4 cidades do mapa, lembrando que a gente vai sempre partir da cidade número 1 para a cidade N, nesse caso 4. Primeiro voo parte da cidade 1 direto para a cidade 4, com custo 5. Então tá aí essa aresta indicando essa informação. Partindo de 1, chegamos em 4 com custo 5. Eu consigo também partir de 1 e chegar em 2 com custo 4. Partindo de 2, chegar em 4 com custo 5. Aí posso viajar de 1 para 3 com custo 2. E o último voo parte de 3 para 4 com custo 3. Muito bem, lembrando que 1 novamente é a cidade de partida e essa é a de chegada. Eu vou ter essa rota aqui, que é essa aresta direta, me permitindo chegar do ponto 1 até o ponto 4 com custo 5. E esse é o custo mínimo, né? Tem outras maneiras de chegar do 1 até o 4, mas ou não está um custo mínimo, como é o caso, por exemplo, se eu tivesse viajado para 2 e de 2 para 4, custo total 9, não é mínimo, ou poderia ter seguido de 1 para 3 e depois para 4. Então, a rota alternativa também de custo mínimo, o custo dessa rota também é 5, então tenho duas maneiras de chegar em 4 com custo 5. Então, está marcada essa segunda rota aí. Então, a saída desse problema seriam esses 4 inteiros. Vamos lembrar quem são eles. Primeiro deles, 5, que é o curso da rota mínima. Segundo número, vamos voltar, já me esqueci de cabeça aqui. Perdão, lembrei. O segundo número é o número de rotas diferentes que tem custo mínimo. No caso, duas rotas distintas. A rota aqui em azul e essa rota em verde. Duas rotas que têm custo mínimo. Qual é o número mínimo de voos que eu posso fazer usando uma das rotas de caminho mínimo? Bem, eu posso fazer simplesmente um voo direto, né, de 1 para 4. Ou qual é o número máximo de voos que eu consigo fazer ainda com custo mínimo? Seriam 2 voos, 1 para 3, em seguida 3 para 4. Então, esse aqui é o exemplo que ele dá no caderno de problemas, para ilustrar aí essas 4 métricas. Como é que a gente resolve esse problema? Na verdade, são 4 problemas em um, né? A gente tem que abordar esses 4 subproblemas aí de acordo com a natureza de cada um, né? Embora sejam 4, eu tenho 2 grandes grupos. Um grupo onde é que eu tenho um problema de distância mínima, que é um problema que a gente já estudou aí ao longo do curso, como é que a gente encontra a distância mínima entre 2 pontos. E os outros 3 problemas, embora tenham valores, métricas diferentes, eles têm uma certa similaridade aí que nos permite resolver os 3 mais ou menos em conjunto, né? A ideia é usar o algoritmo de Dijkstra para encontrar essa distância mínima e encontrar a primeira métrica. E, a partir do próprio algoritmo de Dijkstra, eu já vou extrair 2 outras informações importantes para resolver os outros problemas, né? Primeiro, aquela ordenação de vértices O de Dijkstra que eu citei na semana passada. Então, quando a gente vai conduzindo o algoritmo de Dijkstra, ele implica numa ordenação dos vértices aí, que é a ordem que eles têm que ser processados, né, no próprio algoritmo de Dijkstra, e algumas arestas L' que conectam os vértices desse grafo por meio de rotas mínimas, né? Então, esse subgrafo G' aí é o que eu vou usar para responder os outros problemas. Lembrando que, se eu tenho uma aresta E' nesse grafo G' derivado do Dijkstra, isso significa que a aresta que liga U até V vai finalizar um caminho mínimo que começa em 1 e termina em V. Então, essa seria a última aresta desse caminho mínimo. Então, as arestas sempre ligam os vértices por caminhos mínimos. Então, uma vez que eu tenho esse grafo G', que, como eu falei, já comentei na semana passada, a gente pode usar de programação dinâmica para resolver os outros 3 subproblemas. Todos os 3 por dp, e eu posso fazer tudo numa mesma função. Se eu quiser fazer 3 funções separadas, não tem problema. Então, eu tenho a métrica, que é o número de caminhos mínimos, né, de 1 até n. O caso base, o número de caminhos mínimos de 1 até 1 é 1. Lembre-se que no problema de contagem a gente não bota 0 no caso base, a gente bota 1. A interpretação desse caso, que uma maneira de chegar de 1 em 1 é permanecer onde estamos, então essa é a maneira. O número mínimo de arestas que existe nesse caminho de 1 até 1 é 0 e o máximo também é 0, né? Então, aqui eu tenho os casos básicos quando eu estou lidando com o próprio ponto de partida. Agora, quais são as transições? Vamos lá. O número de caminhos mínimos de 1 até U é a soma de todos os caminhos mínimos de 1 até V, desde que eu tenha uma aresta V que me permita chegar em U dentro do conjunto das arestas L' desse grafo G' derivado a partir do Dijkstra. Então, para me saber de quantas maneiras distintas eu consigo chegar no U, eu vejo todos os vizinhos V de U, vizinhos agora no sentido oposto que a gente costuma usar, né, no sentido de direção do vértice, não vértices que eu tenho arestas de U partindo para ele, mas sim vizinhos no sentido que tem arestas chegando em U. Então, todos os vértices que têm arestas chegando em U, eu somo os caminhos mínimos para chegar até eles e deles até
o U. Para contar o número de mínimo de arestas em um caminho mínimo que vai de 1 até U, então isso aqui é um minimizo entre duas quantidades. Como é um algoritmo de programação dinâmica, né, o próprio valor que eu já vi até agora, ou o número mínimo de arestas que eu tinha para chegar nesses mesmos vizinhos V, mais um, que é essa aresta que parte de V para U. Então eu vou sempre atualizando esse valor, mantendo o menor que eu já vi até o momento, e eu vou passando em todos os vizinhos e vendo se vindo do vizinho mais um é melhor. Para o máximo é a mesma coisa, a única coisa que muda aqui é exatamente que em vez de minimizar eu vou maximizar, mas a ideia é exatamente a mesma. Então, para resolver esse problema, eu chamo a função do Dijkstra modificada, que partindo do vértice 1 eu quero calcular todas as distâncias mínimas de 1 até os demais vértices. Isso vai me dar esse vetor de distâncias e também essa ordenação implícita do Dijkstra que me permite fazer o G'. E agora eu chamei uma função chamada caminhos mínimos, que vai me dar essas três métricas. O número de caminhos mínimos, o mínimo de arestas nesse caminho mínimo e o máximo de arestas nesse caminho mínimo. E eu retorno esses quatro valores dentro de um vector de long, lá para a função main, para eles serem impressos, a distância até n, o número de caminhos mínimos de 1 até n, o número mínimo de arestas de 1 até n e o número máximo de arestas de 1 até n, essas duas aqui levando em consideração apenas rotas mínimas. Para quem não lembra, o algoritmo modificado de Dijkstra é esse. Veja que eu tenho a implementação básica de Dijkstra com pouquíssimas mudanças. Uma delas é a declaração do vetor que vai ter ordenação subjacente. Aqui eu começo procedendo com o algoritmo de Dijkstra padrão. Aqui é a primeira modificação. Quando eu for processar o vértice U, ele entra na minha ordenação lá por meio do implaceback, né? Ele entra nesse vector aí na última posição. E se eu conseguir fazer o relaxamento, o que eu vou fazer? Eu vou limpar aqui o grau de saída, eu vou ter uma representação do grafo aí onde é que tem as arestas que... Perdão, pessoal, deixa eu só tomar um gole aqui d'água. Aqui, em vez de fazer polícia de adjacências, como a gente está acostumado a fazer, onde para as adjacências de V são todos os vizinhos que eu atinjo partindo de V, aqui eu vou ter as entradas de V, que são todos os vértices que têm uma aresta que chega em V. Então, se houve um relaxamento e eu quero manter só as que chegam por caminho mínimo, eu limpo esse vetor aqui, se eu já tivesse alguma coisa nele, e insiro exatamente o U ao final. Agora, se eu não conseguir relaxar, mas eu conseguir chegar em V por outro caminho, que nesse momento representa o custo mínimo, aí eu insiro nesse vector como mais uma alternativa. Então, isso aqui é o processo da construção do G'. O G' vem justamente desse parâmetro que não estava lá na função, né? Dessas entradas aqui para cada um dos vértices e dessa ordenação que eu retorno ela aqui na saída junto com as distâncias. E para calcular os caminhos mínimos, veja aqui que eu preencho os três vetores que vão conter minhas métricas. Como eu inicializo esse vetor com 0 aqui, eu preciso modificar aqui no caso base de S para S. S é o ponto de partida, que eu deixei geral o suficiente, embora seja um fixo no problema, né? O S seja sempre 1. Então, de S a S é 1. Aqui, como eu quero computar mínimos, é bom inicializar com um valor muito grande, né? Mas no caso base aqui do M vai ser 0. E no caso dos máximos, como eu não tenho negativo nesse problema, 0 é um valor adequado para minimizar todo mundo, aí eu não tenho necessidade de mexer no caso base para esse vetor aqui. E agora, por isso que eu fiz uma função só, porque no fim das contas o esqueleto é o mesmo, só mudava a afirmação aqui dentro do laço duplo, então eu fiz logo todas as três ao mesmo tempo. Então, processando na ordem dada pelo Dijkstra, eu vou em todas as entradas de x, em todos os vértices que tem uma aresta que chegam em x, atualizo a contagem, lembrando que essa contagem aqui é levada em consideração não a soma exata, mas o resto da divisão por esse módulo aqui, que é o 10 elevado a 7 mais 9. E aqui eu atualizo os mínimos e os máximos com aquela expressão que eu já tinha mostrado antes. Depois retorno esses três vetores aí para compor a resposta final do problema. Então, no fim das contas, esse exercício é interessante porque ele não é difícil e me permitiu, em particular nesse caso aqui, que eu estava preparando esse material didático para vocês, de validar todas aquelas implementações, né, daqueles conceitos que eu falei para vocês na aula anterior. Então, eu aproveitei e validei as minhas implementações aí. Isso é um jeito muito interessante de a gente proceder quando a gente estuda programação competitiva, porque a gente tem nos eventos, quando são presenciais, a oportunidade de levar um material escrito, né? E agora, por exemplo, na maratona que vai haver agora, a semana agora vai ter o warm-up no sábado, amanhã, semana que vem a maratona, você pode consultar material online, inclusive. Então, se você tem esse material todo organizado, você pode se beneficiar durante a maratona. E tem gente que, ou por inexperiência, ou porque não teve tempo mesmo, pega um site, ou pega um repositório de alguém que já preparou isso e usa aquele código. Só que quando você tem tempo para fazer o seu, você tem uma garantia extra no sentido que você pode validar as implementações, seja que você fez, seja que você extraiu de alguém, no sentido de ter submetido ela em algum juiz online. Então essa submissão para o juiz online, embora não vai te dar 100% de certeza,
ela vai te dizer que pelo menos a sua implementação tem alguma robustez, né? Se você tem algum bug, tem alguma falha aí, invasão de memória, né? Um índice inválido, se você está fazendo alguma coisa na sua lógica errada durante a sua implementação, talvez apareça, né, no juízo online, e você já pode aproveitar para refinar aí a sua implementação. Então, recomendo que vocês façam isso. E nesse caso aqui, eu usei esse exercício para validar as minhas implementações, passou o exercício aí, então elas, se não estão 100% certas, pelo menos estão imaduras suficientes para obter a C aí, nesse problema em particular. Tá certo, pessoal? Então, esse é o primeiro dos dois problemas de programação dinâmica em DAGs. Eu tenho mais um aqui, que é o do SPOG, eu vou mostrar para vocês agora. Esse foi um problema que me deu um pouquinho de trabalho, eu vou explicar para vocês qual foi o trabalho que ele me deu. Mas primeiro vamos apresentar o problema e o seu contexto, né? Então aqui é contando em um DAG. O texto muito pequeno, né, muito resumido. A você é dado um DAG ponderado. Para cada vértice, compute a soma dos pesos dos vértices que são atingíveis a partir desse vértice, inclusive o próprio vértice. Então, o problema é até fácil de entender. Difícil é resolvê-lo, né? Eu vou dizer quais foram as dificuldades que eu tive para que quando vocês encontrarem problemas semelhantes, vocês saibam como proceder. Então, a entrada do problema é a seguinte. A primeira linha contém um inteiro t, o qual indica o número de casos de teste. A primeira linha de um caso de teste contém dois inteiros positivos, n e m, representando o número de vértices e o número de arestas no DAG. A segunda linha contém n inteiros positivos, W1, W2 até o Wn, que representam os pesos dos vértices. As próximas m linhas contêm dois inteiros positivos U e V, indicando uma aresta de U a V. Veja que esse aqui é um grafo ligeiramente diferente, embora eu tenha dito que é um grafo ponderado, mas o que está ponderado aqui são os vértices, não as arestas, né? Na saída, para cada caso de teste, imprima uma linha contendo n números, que correspondem à soma para cada vértice. Tenho algumas restrições. Para o primeiro conjunto de entradas, eu tenho até 40 casos de teste, o número de vértices é menor ou igual a 100 e o número de arestas menor ou igual a 10.000. Para o segundo conjunto de entradas, eu tenho no máximo 2 testes, mas agora o número de vértices sobe até 1.000 e o número de arestas até 500.000. E no último conjunto de entradas, aí, o conjunto 3, eu também tenho no máximo 2 testes por arquivo. O número de vértices agora chega até 2 vezes 10 elevado à quarta, né? 20.000 vértices. E eu continuo agora com a restrição de 500.000 arestas no máximo. Os pesos vão ser no máximo igual a 1.000, e como os pesos estão associados aos vértices, aquele produto que eu tinha feito antes, aqui não vai precisar extrapolar o inteiro, porque eu vou ter no pior caso 20.000 vértices somados, cada um com no máximo 1.000, e isso aí vai para 2, 10 a 7, mas aí cabe tranquilo dentro de um número inteiro. Muito bem, vamos ao exemplo que foi dado no problema. Eu tenho aí a primeira linha 4 e 3, recordando que 4 é o número de vértices, 3 o número de arestas, então estão os 4 vértices aí. O peso associado ao vértice 1 é 510, o peso associado ao vértice 2, 713, associado ao vértice 3 eu tenho o peso 383 e, por fim, no vértice 4, o peso 990. E tenho as seguintes arestas. Eu tenho uma aresta partindo de 4 na direção de 1, é um grafo direcionado, então está a seta aí representando essa conexão, de 4 para 2 e uma de 2 para 1. Então essas são as 3 arestas aí, veja que o 3 nesse exemplo aqui é um vértice isolado. Muito bem, partindo de 1, eu não consigo chegar em lugar nenhum, porque não tem nenhuma aresta partindo de 1. Então a solução para o vértice 1 é o próprio 510, que é o peso associado a ele. Agora, partindo de 2, eu consigo chegar em 1. Para o vértice 2, então, tem que somar os pesos associados a 1 e ao 2. No caso do vértice 3, é um vértice isolado, ele não alcança ninguém, então para o vértice 3 o resultado é 383, é só o seu peso, afinal o peso do próprio vértice entra nessa conta. E a partir do 4 eu consigo atingir tanto 2 quanto 1. Então, 4 eu tenho que somar 1, 2 e 4. As somas são essas daí que estão abaixo. Então, veja, para cada vértice eu tenho que saber quais são os vértices que eu consigo atingir, que é essa conectividade aí. E a partir de descobrir essa conectividade eu faço a soma apropriada. Então, o problema é fácil de entender. E se a gente pensar que no fim das contas para cada vértice U, eu tenho que fazer uma travessia para determinar quem são os vértices atingíveis a partir de U. Uma vez que eu identifique esses vértices, eu faço a soma e está tranquilo. Isso daí vai resolver o problema para aquele conjunto de testes número 1, que o número de vértices é pequeno, né? Até para o conjunto 2 dá certo, no conjunto 3 é que a coisa começa a complicar. Porque eu teria que fazer n travessias, uma por vértice, cada travessia tem o custo vértices mais arestas, então a complexidade dessa solução é n² mais n vezes m, né? Eu multipliquei a expressão de cima por n,
O que vai acontecer? Você vai tomar um TLE. É isso que vai acontecer. Se você usar essa solução de força bruta, que está correta, né? Você vai exaurir as possibilidades para cada vértice, está certo. O problema desse problema é que não tem como fazer isso melhor que quadrático. Aí que a coisa ficou interessante, né? A ideia é que mesmo com essa complexidade quadrática, a gente ainda consegue o AC. E como a gente vai fazer para conseguir o AC? Eu tive que fazer várias implementações até passar. A primeira coisa que você vai ter que fazer é acelerar seu processo de entrada e saída. Então, se você estiver usando o CIN e o Cout do C++, eles funcionam para 90 a 95% dos problemas, mas a partir mesmo de problemas que têm um tempo limite muito restrito, aí você vai ter que usar um método de I/O mais eficiente e para a gente é fácil de fazer isso, basta substituir CIN e Cout por printf scanf. Então você não precisa sair do C++, mas você tem que abandonar o mecanismo de I/O por objetos para usar essas funções aí que são herdadas da API e do C, que tem o I/O muito mais eficiente. Só de usar printf scanf aí, mesmo que você use aquela flag que acelera o I/O do C++, ainda é muito mais eficiente. Eu comecei fazendo isso, continuei tomando TLE. Segunda coisa que foi assim uma decepção entre aspas, porque eu tinha escolhido esse problema a partir de uma lista que me dava uma lista de problemas de DP em DAG. E esse problema não dá para resolver por DP. Esse é um problema sério, né? Então, como eu não consigo usar um DP aqui por causa da própria natureza do problema, lembrando que DP não é uma técnica universal, você precisa que o seu problema tenha subestrutura ótima. Isso é importante, significando que para que você possa resolver o problema, os subproblemas têm que fornecer a solução para esse problema. E depois você tem que ter um mecanismo de... como é que vai ser o nome correto aqui? Me fugiu do branco completo. Das transições, perdão. Eu ia falar de recursão, a recursão é a ideia semelhante, mas o termo correto em DP é transição. Nas transições, você vai precisar de subproblemas. E para você poder computar corretamente aquele estado, você precisa processá-lo após os subestados estarem devidamente computados. Então, como eu falei para vocês até na semana passada, a própria DP induz um grafo que tem uma ordenação topológica, né? E a ordenação é essa. O estado está sendo computado agora, tem que ter a garantia que os estados que ele precisa para o seu resultado já tenham sido computados. E nesse problema em particular, a gente não consegue fazer isso. Então, eu não consigo, a partir de um vértice, conseguir somar para todos os demais, porque eu corro risco de somar em duplicidade. Então, essa que é a questão. Eu devia até ter feito um desenho aqui isso, mas vocês vão conseguir imaginar. Imagine para vocês um gráfico com 4 vértices. Você tem um vértice número 1, apontando com duas arestas para o 2 e para o 3, e o 2 e o 3, cada um deles tem uma aresta apontando para o 4. Então forma mais ou menos um diamante, né? Você pensa nessa figura. Na esquerda, o vértice 1, lá na direita o vértice 4, no meio entre os dois, o 2 e o 3. Então eu parto de 1 eu vou para 2, 3, e de 2 e 3 eu vou para 4. Então, se você pegar os vértices atingíveis a partir de 2 e de 3, ambos os casos você tem o 4 como único vértice atingível. Então, as respostas para 2 e para 3 seriam, no caso 2, soma dos pesos de 2 e 4, no caso 3, soma dos pesos de 3 e 4. Sabendo isso, eu não consigo deduzir o 1 a partir de 2 e 3, que são os dois vértices atingíveis diretamente a partir de 1. Isso porque, embora ele só tenha esses dois vizinhos imediatos, se eu somar a resposta de 2 com a resposta de 3, você está somando o 4 em duplicidade. E é isso que evita que você consiga usar ADP nesse problema. Não tem como você fazer isso direto na ADP, no sentido clássico de DP que você faz isso, né? Você pega, já estando resolvido esses subproblemas, aí eu posso usá-los diretamente. Então eu precisaria ter essa informação extra. Esses estados que eu estou somando, eles guardam alguma interseção? Embora isso seja difícil fazer, é exatamente isso que eu preciso para resolver o problema. Eu não quero somar esse vértice em duplicidade. Então é isso aí que eu já tinha citado para vocês, né? Que se você chegar no mesmo vértice por múltiplos caminhos, ele acaba somado em duplicidade. Então o que a gente vai fazer? A gente vai chamar aqui, para simplificar a notação matemática, de R de U, o conjunto de vértices alcançáveis a partir de U. Então, se o grau de saída de U é igual a zero, o que significa grau de saída igual a zero? Significa que eu não, partindo de U, eu não chego em mais ninguém. É o caso do 1 no meu exemplo anterior, ou do 3 que era vértice isolado. Não tinha nenhuma aresta partindo deles, então eles não atingem ninguém além de si mesmos. Então esse é um caso trivial, um caso tranquilo, qual eu posso resolver aqui simplesmente atribuindo o peso associado a ele, quando é a resposta, né? Então o conjunto de vértices atingíveis só tem ele mesmo. Agora, quando eu tenho um vértice qualquer, o conjunto de vértices atingíveis a partir dele é a união dos conjuntos de vértices atingíveis a partir de seus filhos. Então, se eu atingir os filhos, aí a partir dos filhos eu atingo o que os filhos atingiriam, né?
Para que eu possa computar corretamente isso, eu tenho que usar a ordem topológica, ou seja, esses filhos já têm que estar com esses conjuntos devidamente computados. Então, partindo do pressuposto que a gente está usando a ordenação topológica, os vértices atingíveis a partir de U é o próprio U, e a união dos vértices atingíveis a partir do vizinho V1 e do vizinho V2 até o vizinho VK, e os vizinhos são aqueles vértices, né, V, tais que existe uma aresta de U até VI. Então tá tudo tranquilo, então basta para que eu possa saber quem são os vértices que eu vou somar e calcular esses conjuntos RI para todos os U's. Continua sendo um processo aí que vai ser ainda quadrático na natureza, já vou explicar por quê. Que, de novo, quando eu faço essas uniões aqui, união de conjuntos não se importa com interseções, porque na união, matematicamente falando, os elementos em duplicidade não entram no conjunto, né? Mas agora em termos de código a gente tem que tomar esse cuidado. Então o que vai acontecer? Para representar conjuntos em computação, aqui no caso em código C++, eu tenho duas alternativas imediatas, né? A primeira delas é usar um set, que é o conjunto do C++, que também mantém essa questão de elementos únicos. Só que se você usar set, vai dar TLE ainda. Então você vai ter que usar um bit set. E o C++ tem uma implementação até bastante eficiente de bit set, onde é que você tem uma estrutura de bits que cada bit significa se o elemento está ou não está presente no seu conjunto. O problema é que, segundo os comentários do site do Spoj, a solução com bit set passava, mas ajustaram o problema e o tempo limite do problema não permite mais solução com bit set. Aí a situação ficou triste, até porque com bit set fazer união era muito tranquilo, né? Você usava o operador OU e fazia a união de uma só vez. Então o que nos resta fazer, isso é a segunda vez nesse curso, semestre passado dois semestres para trás, quando eu fiz a de estrutura de dados, eu fui forçado a implementar uma max heap num problema de um juiz russo, porque as outras não passavam, né? Aqui eu fui forçado a implementar eu mesmo a bit set. Então eu tive que implementar uma bit set. Aí você fala, mas qual a diferença de você implementar a sua bit set em vez de usar uma boa que já está no C++? A gente vê nos livros de engenharia de software que a gente não tem que reinventar a roda, né? Tem na API porque você vai escrever uma estrutura que está na API. Reescrever a bit set, embora me tomou um pouquinho de tempo, me permitiu fazer uma coisa que eu não tinha na interface da bit set do C++. Quando eu uso o operador ou eu faço um bit por vez, ou eu usava todo o bit set de uma vez só. Então, o que vai acontecer? Sabendo eu que eu vou processar os vértices na ordem da ordenação topológica, eu reordeno os índices dos vértices para a ordenação topológica, e isso vai me garantir que os vértices atingíveis a partir de U têm todos os índices menores ou iguais, menores, né? Nem são iguais, estritamente menores do que o de U, iguais seria o caso do próprio U, né? Então, menor é igual mesmo. Isso é interessante porque que quando eu for fazer a união entre esses dois bitsets que representam conjuntos atingíveis dos dois vértices, eu só preciso fazer a união até o vértice que eu estou olhando agora. Então isso me adianta muito o processamento. Imagine vocês que eu tenho um caso lá com 20 mil vértices. Toda vez que eu usava bitset do C++ fazer a união, eu tinha que atualizar esses 20 mil bits. Mesmo que boa parte deles não tinham sido mais, ou não tenham sido considerados ainda, ou não cheguei no ponto de processá-los ainda. Então eu vou fazer essas atualizações aí muitas vezes, o que me custava bastante tempo. Agora não. Se eu olhei 10 vértices até agora, a união vai ser só nesses 10 bits. Então isso acelerou muito o processo. Então eu tive a liberdade de reordenar esse processo de união. Então a justificativa é essa, porque eu estou usando a ordenação topológica e faço a união só até o ponto que me interessa. Então com essas modificações eu consegui o AC. Então está aqui a minha solução. Eu começo calculando a ordem topológica reversa. Calcular a ordem topológica aqui é tranquilo, não é isso que pesa no algoritmo. E agora eu vou processar os vértices, que são os vértices U, na ordem da ordenação topológica. E veja que eu vou dizer que o vértice U tem índice I em relação à ordenação topológica, não a ordenação de 1 a n original do grafo, né? Eu construí duas macros, na verdade 3, para poder lidar com as questões de manipulação binária da minha bitset. A primeira delas é a macro 7-bit, que pega o conjunto R de U e marca como verdadeiro a iésima posição. Então, significa que o U é atingível a partir do U, né? O U, na representação do bit 7, ocupa a posição I. Muito bem, agora eu vou nas adjacências de U, nos vizinhos de U, e vou fazer a união de RU com RV. Não precisava repetir o R, por isso que eu só botei R de UV. Então, RU vai ser feita a união com UV, isso vai atualizar R de U, até a posição I. É aquela diferença que eu falei para vocês. Eu não vou fazer a união inteira, eu vou unir todos os índices que são menores ou iguais que I. Feito isso, pessoal, através desse laço aqui, ó, eu vou ter o conjunto dos conjuntos RU. Veja que esse é um processo inerentemente quadrático, porque eu passo em todos os n vértices e, no pior caso, a união aqui também é linear. Então, está quadrático em n aqui.
Mas agora, finalizado esse processo com essa bit7 otimizada aí e tendo usado um I/O mais rápido, eu consigo terminar isso aqui num tempo razoável e posso partir para computar o resultado final. Então, para cada vértice, o resultado final você começa com 0. Agora veja que esse aqui é o índice em relação ao grafo original. E agora eu passo nas n posições do bit 7. A função getBit me diz se o bit i está ligado ou não. Se o bit i está ligado ou não, eu somo na resposta o peso do vértice que ocupa a posição i na ordenação topológica reversa. Então, aqui eu preciso do índice em relação ao grafo original, e esse índice em relação ao grafo original é OI, como a gente usou aqui, ó. O de i. Então, essa é a resposta do problema, e essas são as 3 macros que eu usei para setar o bit na iésima posição. E teve mais uma coisa interessante. Tem uma frase clássica já da computação e da engenharia de software que diz que a raiz de todos os males é a otimização prematura, né? Quando eu fui implementar a bit7, eu pensei, em vez de fazer as operações de 32 em 32 bits, ou seja, de inteiros em inteiros, por que não fazer logo de 64 em 64 de uma só vez, né? Então, eu usei long long, o long long, né? Um sine long long em 64 bits e não passou. Deu WA por motivos que eu não tenho a menor ideia. Aí quando eu larguei de ser ganancioso, voltei para 32 bits, aí passou o AC. Então ainda resta investigar por que com o long long não passou. Mas aqui o que vai acontecer? Para mim poder atualizar a minha bit7, a bit7 relacionada a U, né, eu vou ter que... É uma matriz, né, porque o primeiro índice diz qual é o vértice e depois o vetor com todos os inteiros que representam esses bits, né? Então são blocos de 32 bits. Para saber qual é a posição dentro dessa estrutura, eu tenho que dividir por 32. Então o shift binário de 5 posições equivale a dividir por 2 elevado à quinta, que é 32. Então a divisão inteira aqui vai me dar a posição. E o interessante é que para dentro desses blocos de 32 bits, a operação é constante. Fazer o OU bit a bit com 2 inteiros é uma instrução lá em assembly, isso faz em tempo constante. Então eu faço o OU igual dessa posição com esse bit ligado. Então aqui eu tenho um U não sinalizado, isso é importante, por causa que a 31ª posição só é atingível se você usar não sinalizado aqui. Se for sinalizado, você vai ter problema. Agora pega essa posição e eu quero o resto da divisão dela por 32. Então, dentro desse bloco de 32, o índice que ele ocupa é o resto da divisão por 32. E o resto da divisão por 32 eu faço também com uma operação binária. Eu faço o E lógico com o 0x, 1f. 1f aqui nada mais é que 31. Quando a gente quer pegar o resto da divisão por uma potência de 2, você não precisa usar o mod. Você pode usar o E comercial aqui, a operação de AND binário, basta que você faça a representação dessa potência menos 1, que significa que todos os demais bits ligados. Então eu pego por E lógico e pego esse resto da divisão. Então, uma vez criada a máscara, né, com o bit na posição correspondente ligada, eu faço o OU e igual para manter, né, o que eu já tinha, exceto essa posição, ligando o bit nessa posição. Para saber o valor do bit nessa posição, eu faço o E lógico daquela posição adequada com a mesma máscara que eu construí aqui em cima. E por fim, para fazer as uniões, nas K posições, as posições que são menores ou iguais que pos, veja, o K vai de 0 até o pos aqui dividido por 32, porque lembra que o pos aqui vai ser dado no bit correspondente, aqui eu estou falando do qual o bloco correspondente, então eu divido por 32 e vou fazendo os OUs aqui que como eu falei para vocês, a cada iteração dessa daqui, 32 bits são atualizados na minha união. E só vai até a posição que eu queria. Então deu um pouquinho de trabalho, eu devo ter tomado aí uns 6 WAs, ou mais, talvez. Tem algum tempinho já que eu fiz. Mas foi isso. Eu tive que mexer no I/O, tive que abandonar a ideia de usar o set, porque a gente vai partindo do mais abstrato que a gente possa usar com mais facilidade. Usar o set é muito fácil, não deu certo. Então passei para bit7. Bit7 não deu certo, era para ter dado, no passado teria dado, não está dando mais. Implementei essa minha bit7 aí, que no fim das contas não está com cara de estrutura de dados, que eu fiz só por meio da manipulação dessas 3 funções aí, variáveis globais, tá certo? Essa variável RU aí é global. A variável R, perdão, onde é que eu acesso esses índices é global. Então me deu essa trabalheira toda e ainda teve o fato de eu ter usado o long long aí, ter usado 64 em vez de 32 bits. Não funcionou, não sei porquê, tem que investigar aí com mais calma depois qual foi o erro específico. Pode ter sido uma bobeira minha, pode ser uma diferença de compilador, não sei exatamente o que aconteceu, mas com inteiros passou. Então é um caso extremo aí, um tipo de problema meio chato, né? Ainda mais se você estiver num contexto oficial, que você não tem tempo de ficar estudando essas hipóteses e de testando essas variantes aí, é bem chato mesmo de você conseguir um AC, que você tem que ficar trabalhando não na complexidade, mas na constante, né? Veja que eu tomei o primeiro TLE e é um caso onde é que, embora tenha sido TLE, o problema não era a complexidade em si, né? Assintoticamente falando, tem a mesma que eu tinha antes. A diferença é que eu reduzi bastante a constante.
Então esse processo de reduzir a constante, embora, como eu falei, seja um pouco chato, trabalhoso aí, e pouco prático quando você tem um limite de tempo restrito, como é o caso de um contest, de uma maratona, didaticamente falando, é muito interessante, né? No sentido que você começa a observar que a análise de complexidade te dá um aspecto macro dessa análise de performance, né? Mas quando você vai entrando na coisa mais micro, você tem que atacar a constante que a complexidade omite, né? Então você tem que reduzir essa constante aí. E usando funções de API ou determinados construtos, eles nos dão um bom nível de abstração sob a expensa de ter uma constante maior. Então às vezes você vai ter que abrir mão de alguma abstração, alguma coisa que já está pronta por você, para que você consiga enxutar aí essa questão da constante. Então, por exemplo, eu gosto muito de usar Vector em C++, mas acho uma estrutura muito boa, tem um construtor interessante que me permite a pré-inicialização dele e tudo, e vou usando o Vector, mas em alguns juízes, principalmente mais antigos, né, com limite de memória e tudo, às vezes eu tenho que abrir mão desses vectors para usar um array de C, sem nenhum dos benefícios que o Vector me oferece, mas reduz aí a constante de memória e que pode auxiliar aí na solução também. Certo, senhores e senhoritas? Tudo tranquilo em relação a esses dois exemplos que eu trouxe para vocês? Então, os exemplos um pouco mais técnicos aí. O primeiro nem tanto, mas aqui bastante até trabalhoso, né? Mas é interessante para a gente ver que tipo de situação pode acontecer aí com vocês na prática. Se acontecer, pelo menos você já tem uma ideia de uma possível abordagem. Então, nem sempre é uma coisa que eu costumo falar aí para ajudar quem está começando, a gente vê que nem sempre é verdadeira. Nem sempre quer dizer que você tendo um TLS significa que a sua complexidade está errada, né? Às vezes é a constante. É mais comum ser a complexidade, mas nesse caso aqui não era a complexidade, era a constante em si que era o problema. Tranquilo, pessoal? Quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade para participar aí comigo. Vocês podem levantar a mão ou escrever a participação de vocês no chat, que eu já dou um pulo aí no Teams e dou uma olhada. Eu vou abrir aqui o último material teórico, que é o grafos de sucessores. E para esse tema também eu trouxe 2 novos exercícios que eu vou mostrar daqui a pouco. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Teams. Por enquanto, nenhuma manifestação. Como eu falei, continua aberta a qualquer momento a participação de vocês. Sigamos adiante para os grafos de sucessores. O que é um grafo de sucessores? Um grafo G que tem um conjunto V de vértices e um conjunto E de arestas é chamado um grafo de sucessores se, para qualquer V, ou qualquer U, perdão, no conjunto V de vértices, o grau de saída de U é igual a 1. Então, todos os vértices desse grafo, sem exceção, tem grau de saída 1. Então, não tenho vértices isolados, porque vértice isolado tem grau de saída 0, e nem tenho grafo um mesmo vértice que sai partindo dele mais de duas ou mais arestas. Então, de todo vértice parte exatamente uma aresta. Vocês podem achar grafos de sucessores com outra terminologia chamada grafo funcional. Então, é uma terminologia relativamente também frequente, vocês vão achar ela também bastante aí. É um sinônimo de grafo de sucessores. E chamar ele grafo funcional se dá pela natureza do grafo de sucessor. Porque o grafo de sucessor associa essa função aqui, ó. A função de sucessor, que um vértice aponta para outro vértice, onde essa função aqui define o conjunto das arestas desse grafo. Então, cada vértice U tem um vértice para o qual ele se destina essa aresta única que ele tem. Então, para cada vértice U, ele começa uma única aresta. Essa única aresta termina no sucessor dele, que é o V. Então, é um grafo funcional porque justamente você tem essa função. Você pode fazer, como a gente fazia lá no segundo grau, para desenhar o gráfico das funções, né? Botar duas colunas, numa coluna o U, e depois o sucessor de U na segunda coluna, que é o destino dessa única aresta que parte de U. Então, quando vocês forem estudar esse tema e quiserem se aprofundar, vocês podem procurar aí no Google por grafo de sucessores ou por grafos funcionais. Grafos funcionais, não gráficos. Muito bem, o que um grafo de sucessor tem de interessante? Primeiro que o número de vértices e de arestas é exatamente igual no grafo de sucessores, né? De cada vértice parte exatamente uma aresta. Então, há essa coincidência numérica entre número de vértices e de arestas. E o interessante é que grafos de sucessores têm, no mínimo, podem ter mais, mas têm, no mínimo, um ciclo. Na verdade, a estrutura dele ainda é mais especial do que isso, mas é interessante que eles são, naturalmente, grafos cíclicos, né? A gente sabe que há uma relação entre ciclos e número de arestas de um grafo, né? Qualquer grafo que tem um grafo simples, né? Vamos considerar os casos de ter multiaresta e autoloop. Nos grafos simples, se eles têm até V menos uma arestas, pode ser que ele não tenha ciclo. Claro, naturalmente pode haver ciclo, mas pode ser que não tenha ciclo. Mas se você tem V ou mais arestas, com certeza você tem ciclo num grafo simples. O máximo de arestas que você consegue num grafo simples que ele não tenha nenhum ciclo, que ele seja cíclico, é V menos 1. E aqui no caso eu tenho exatamente V, então me dá essa garantia desse ciclo. A estrutura especial dos grafos sucessores que eu citei é essa daqui. Esse grafo vai ter K componentes conectados. Esse K eventualmente pode ser 1, mas você pode ter mais componentes conectados. E para cada componente conectado a esse grafo,
você vai ter um ciclo. Então, todos os vértices desse componente podem estar no ciclo, você pode ter um vértice ou mais vértices que constrói um caminho que leva para o ciclo, e do ciclo, naturalmente, ele fica lá girando, né? Eu vou mostrar alguns desenhos que vão facilitar para esse entendimento. Então, reforçando, cada nó U tem um único sucessor, por isso que me permite definir a função sucessor de U. Então, vamos dar uma olhada aqui, como é que seria esse grafo de sucessores. Aqui, em azul escuro, aqui em cima, é o vértice da qual eu estou partindo. O sucessor de... Aqui são os meus vértices U. O sucessor de 1 vai ser 4, o sucessor de 2 vai ser o vértice 5, de 3 vai ser o próprio 3, e assim por diante. Visualmente vai ficar assim, vamos lá, começando no 1. O sucessor de 1 é o vértice 4, então eu estou no componente azul aqui, eles fazem parte desse mesmo componente conectado. Muito bem, eu estou chamando de componente conectado aqui livremente, né? Que não é bem exatamente o nome componente conectado, que é o nome que a gente usa em grafos não direcionados, né? Mas no componente. Muito bem, o sucessor do 4 é o 7, segundo minha tabela lá embaixo, e o sucessor do 7 é o 1. Aí fechou o ciclo. Então eu tenho aqui o primeiro componente, que é esse ciclo fechado, entre 1, 4 e 7. Ele acaba conectado por conta disso. No caso do 2, o sucessor de 2 é o 5 e o sucessor de 5 é o 2. Então, mais um exemplo de ciclo fechado, agora com dois vértices, um apontando para o outro. No terceiro caso aqui é o 3. O 3 aponta para si mesmo, eu tenho aí um auto loop, eu tenho um vértice apontando para ele mesmo, pode acontecer em grafos de sucessores. E a quarta situação, que é um pouco mais geral, o vértice 6 aponta para o 8 aponta para o 9 aponta para o 6, situação semelhante ao primeiro, mas a diferença, e o que é interessante aqui é o 10. O 10 aponta para o 8. Então veja que o 10 ele mesmo não faz parte do ciclo, mas ele faz parte de um caminho que aponta para o ciclo. Então isso que é interessante. Então veja que aqui eu posso falar em componentes. Esses aqui eram componentes e também eram conectados, né? Mas aqui agora é um componente, mas não é conectado porque eu consigo de 10 atingir qualquer um dos outros 3, mas não consigo a partir de um dos outros 3 chegar em 10. Em grafos de sucessores, a gente não precisa falar do único sucessor, né? A própria natureza desse grafo me permite definir o késimo sucessor de um vértice U. E o que é o késimo sucessor? É a aplicação o késimo sucessor de U é a aplicação k vezes da função sucessor de U. Então, é o sucessor do sucessor do sucessor do sucessor de U. Se eu fizer isso aqui k vezes, aí eu tenho o késimo sucessor. E o interessante é que calcular o késimo sucessor dá para fazer tranquilamente em complexidade O de k. E basta eu aplicar essa função, como eu vi agora na definição. Só que tem como fazer de forma mais eficiente, baseado não linearmente em k, mas em relação ao logaritmo desse k. E como é que a gente consegue enxutar esse ponto? A ideia principal para poder computar isso em complexidade logarítmica é a seguinte. Eu vou pré-computar essa função para valores especiais. Que valores especiais são esses? As potências de 2. 1 inclusive, né? 2 elevado a 0. Então, eu vou pegar o i começando em 0, em 1, até m, para todas as potências de 2 que sejam estritamente menores ou, eventualmente, iguais a k. Então, eu vou calcular essa função só para esses inteiros. Isso aqui é uma estratégia que funciona não só para grafos de sucessores e não só para essa função, pessoal. Às vezes, você quer calcular de forma proporcional ao logaritmo alguma coisa que parece que não tem jeito de que seja feito, que não seja linear. Uma maneira é essa: em vez de você calcular para todos os inteiros, você calcula só para as potências de 2 menores ou iguais que aquele inteiro, e a partir das potências de 2 você constrói o resultado para um inteiro específico. E por que isso é possível? Quando é possível? Porque um número inteiro ele tem uma representação em base 2, ou seja, ele é escrito como uma soma de potências de 2. E é o que eu vou fazer aqui, ó. Para a potência de 2 em particular, o que eu vou fazer? Se a potência de 2 é o 1, ou seja, 2 elevado a 0, então se o i é igual a 0, o que eu faço? 2 elevado a 0 é 1, é o próprio sucessor de u. A função sucessor de u com um parâmetro só. Agora, se o i é maior do que 1, significa que esse 2 é uma potência de 2 par, divisível por 2, então posso quebrar em dois pedaços. Eu calculo a função sucessor de u para metade, 2 elevado a i menos 1. Quando eu tiver esse resultado, isso vai ser um vértice para o qual eu vou calcular também para metade. Então aqui eu faço essa divisão por 2 e isso vai reduzindo aí esse segundo parâmetro até ele eventualmente chegar no caso base i igual a 0. Esses valores naturalmente podem ser pré-computados com a complexidade proporcional ao número de vértices vezes o logaritmo de k, ou seja, para cada vértice eu vou ter log k posições a serem pré-computadas, mas uma vez que essa tabela está pronta, aí eu calculo o sucessor, o késimo sucessor de u em complexidade proporcional ao logaritmo de k. E qual vai ser a ideia? Quando eu escrevo k em base 2, ele vai ser 2 elevado a... Eu botei um produto aqui, né? Tem que ser soma. Vou corrigir lá depois, pessoal.
vai ser 2 elevado a k mais 2 elevado... Aqui eu posso pensar na repressão binária, né? Que aí seria exatamente a concatenação deles, né? Mas se eu botar a soma fica mais legível, né? Então a potência 2 elevado à potência alfa vezes 2 elevado à potência beta, né? Aí eu vou concatenando isso, vai dar representação em base 2 de k ou a soma que dá o próprio k, né? Então você faz isso, você calcula o sucessor de 1 nessa primeira potência de 2, depois o resultado, você calcula o sucessor de 2 elevado a b até o 2 elevado a w. Com exemplo vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Vamos construir a tabela aqui que a gente tem que pré-computar. Eu tenho 6 vértices, então aqui nas linhas representam os vértices, e aqui 2 elevado a... Aqui é a primeira potência, né? 2 elevado a 0, 2 elevado à primeira, 2 elevado à segunda e 2 elevado à terceira. Então são sucessores k para k restritos a potências de 2. Então a primeira coluna vem direto do grafo. O sucessor de 1 é 2, sucessor de 2 é 3, sucessor de 3 é 5, sucessor de 4 é 3, sucessor de 5 é o 6, sucessor de 6 é 1. Agora, para pegar os segundos sucessores de 1, eu tenho que aplicar a função duas vezes. Então, eu estou aqui no 1, sucessor de 1 é 2, sucessor de 2 é 3. Então, o sucessor segundo de 1 é 3. O sucessor segundo de 2 é o 5, o sucessor segundo de 3 é 6, o segundo sucessor de 4 é 5, o segundo sucessor de 5 é 1 e, por fim, o segundo sucessor de 1 ou de 6 é 2. Isso ainda dá para fazer manual. Quando eu for calcular o 4, em vez de dar 4 passos, eu vou dar 2 passos de tamanho 2. Então, do 1, eu já sei que se eu der 2 passos, eu chego em 3. Legal. E aqui no 3? Bem, se eu der 2 passos a partir de 3, eu chego em 6. Então, 2 passos de tamanho 2 equivale a um passo de tamanho 4. Sucessor quarto de 1 é 6. Mesma coisa aqui para o 2. O segundo sucessor de 2 é 5. Já de 5, o segundo é 1. Então, o quarto sucessor de 2 é 1. No 3, 2 passos chegam em 6, 2 passos de 6 chegam em 2, para 3 o resultado é 2. Para 4 fica interessante, ó, de 4 para 5 são 2 passos, de 5 mais 2 passos vai para 1. Então aqui, veja que eu já tenho 1 aqui em duas posições distintas, né? Aqui até então, cada vértice aparecia uma vez. No caso do 5, 2 passos eu chego em 1, 2 passos eu chego em 3, e no caso do 6, 2 passos eu chego em 2, com mais 2 passos eu chego em 5. E o mesmo vale para me calcular os sucessores oitavos de cada número. Basta dar 2 passos de tamanho 4. Se a partir de 1 eu dou 4 passos, eu chego em 6. De 6 eu dou 2 passos, eu chego em 5. Então, o sucessor oitavo de 1 é 5. No caso do 2, 4 passos eu chego em 1. 4 passos a partir de 1 eu chego em 6. Então, no caso do 2, o sucessor quarto é 6. No caso do 3, 4 passos depois eu chego em 2. 4 passos de 2 eu chego em 1. Então, o resultado aqui é 1. No caso do 4, se eu der 4 passos, eu chego em 1. 4 passos a partir de 1 é 6, então aparece o 6 aqui também. No caso do 5, 4 passos chega em 3. 4 passos a partir de 3 é 2. E por fim, no 6, 4 passos depois eu chego em 5. 4 passos a partir de 5 chega em 2. Então, veja que chega em 3, perdão. Eu estava em 5, né? Não em 2. 4 passos chega em 3 e aqui é o 3. Então, vejam vocês que eu posso continuar nesse processo para produzir as potências de 2. Agora, se eu quisesse pegar um número k que não é potência de 2, como é o caso do 14. Ora, o 14 não é potência de 2, mas ele pode ser escrito como uma soma de 2 mais 4 mais 8. 2 mais 8 são 10, com 4, 14. Então, eu vou calcular o sucessor segundo de 4. E uma coisa importante, eu vou falar daqui a pouquinho, eu vou voltar nessa fórmula, mas vamos fazer primeiro nessa ordem. Sucessor segundo de 4, se eu for na tabela aqui, segundo sucessor de 4 é o 5. Então, o 5 vem para cá. Quem é o sucessor quarto de 5? Vou na tabela, sucessor quarto de 5 é o 3. E quem é o sucessor oitavo de 3 é o 1. Então, se eu pegar a partir do 4 e der 14 passos, eu vou terminar no 1. Então, se eu venho aqui contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Chego exatamente no 1. Essa ordem aqui, deixa eu voltar, eu tinha dito que ia voltar. No material de referência que eu usei, ele usa a ordem oposta, 8, 4 e 2, e não faz a menor diferença. Vocês podem usar uma ou outra que fica mais fácil para vocês implementarem e entenderem, tá certo? Importante que eu tenho que participar das potências de 2. A gente pode até conferir. Se eu tivesse começado em 8, seria sucessor oitavo de 4. Sucessor oitavo de 4 é o 6. Aí depois eu tinha que pegar o sucessor quarto de 6, que é o 5. E o 5 terminaria ali, nessa última posição aqui com 2, né? Sucessor segundo. Opa, peraí, eu fiz alguma coisa errada. Vamos voltar aqui de novo. Eu teria botado o 8 aqui. O 8 aqui, né? Sucessor quarto. Na 4 seria o oitavo. Sobraria o 6, 6, 4 dá 5 e depois seria 5, 2, que dá 1. Tá aqui, ó, 5, 2 dá 1. Tá certo. Então você pode fazer numa ordem ou pode fazer na outra que vocês acharem melhor. Eu achei
melhor usar essa ordem crescente aqui, mas a decrescente funciona igualmente bem. Então, essa é a primeira parte que pré-computa. Isso é interessante porque a parte da pré-computação só precisa ser feita uma vez. Então, eu pré-computo aí, eu vejo no problema qual é o maior K possível, para ele eu preparo essa tabela. Veja, os sucessores com 2 elevado a 0 vem justamente do grafo de sucessores, né? E para as demais potências de 2, veja que a potência de 2 agora vai ser representada pelo 1, perdão. Então, para as potências até m, eu faço isso, até m potência. A próxima potência vai ser aplicar o S no S de U com 1 menos 1. Quando eu achar esse S aqui, eu aplico no 1 menos 1 de novo. Então, a ordem é essa, né? As potências inferiores têm que estar prontas para calcular as potências maiores. Então, agora o sucessor késimo de U, o que eu faço? Vou partindo nas potências de 2, que ainda são menores ou iguais que K, para cada potência de 2 dela. Se essa potência está ligada na representação binária de K, então construo essa máscara, essa máscara 1, Shift I, para saber se esse iésimo bit está ligado. Se estiver ligado, aí eu atualizo aqui o U como sucessor iésimo de U. Então essa é a implementação aqui. E como eu estou calculando as potências da menor para maior, é aquela mesma ordem ali da menor para maior que eu tinha feito antes mostrado para vocês. Separei 2 problemas para vocês que são ligados com grafos de sucessores e as coisas que a gente acabou de ver. Um deles, o CSES, também, como eu tinha visto agora há pouco. Esse da Usaco, né, que é a Olimpíada, se eu não me engano, é parecida com a OBI lá dos Estados Unidos, e tem esse problema aí que é interessante, que é uma aplicação também de grafos de sucessores. Vamos dar uma olhada neles agora. E naturalmente está aberto aí para vocês, caso vocês queiram fazer alguma intervenção, pessoal. Estou aqui falando, mas caso vocês queiram, sinta vontade de fazer uma pergunta, tirar uma dúvida, fiquem à vontade aí. Eu vou abrir aqui o material, tomar um gole d'água e já olho aí o Teams. Deixa eu dar um pulo agora no Teams, dar uma olhada. Ver se alguém se manifestou aqui. No momento não, mas continua aberta aí a possibilidade. Vamos ver esse primeiro problema que diz o seguinte. Você está jogando um jogo composto de N planetas. Cada planeta tem um teletransporte para outro planeta ou para si mesmo. Sua tarefa é processar Q consultas da seguinte forma. Partindo do planeta X e viajando por K teletransportes, você chegará em qual planeta? Então, para a gente que acabou de ver a exposição de grafos de sucessores, a gente está vendo que é exatamente o problema de calcular o késimo sucessor, sem novidade nenhuma, né? A entrada. A primeira linha da entrada tem 2 números NQ, o número de planetas e o número de consultas. Os planetas são numerados 1, 2 até N. A segunda linha contém N inteiros T1, T2 até Tn. Para cada planeta, o destino do teletransporte. É possível que o TI seja igual a I. Grafos de sucessores ainda tem uma vantagem, pessoal, para quem elabora o problema, porque gerar um grafo de sucessores é muito fácil. Basta que para cada número de cada vértice você sorteie um número aleatório entre 1 e N. O resultado disso vai ser fatalmente um grafo de sucessores, né? Então, um gráfico muito fácil de representar. Finalmente, aqui a linha descrevendo as consultas. Cada linha tem 2 inteiros X e K. Você inicia no planeta X e viaja através de K teletransportes. Na saída, imprima a resposta para cada consulta. Vamos ver aqui, eu tenho alguns exemplos. O primeiro exemplo aqui eu tenho 4 planetas. Então aí, os 4 problemas. 3 consultas. O primeiro planeta, quando você viaja a partir dele, você vai para o planeta 2. O segundo planeta, quando você viaja a partir dele, você volta para o planeta 1. No caso do planeta 3, você viaja dele para o planeta 1. E do planeta 4, você viaja para ele mesmo. É uma possibilidade que estava em aberto lá no texto do problema. Vamos ver agora as consultas. A primeira consulta, eu quero saber o que acontece se eu estiver no 1 e viajar 2 vezes. Então, partindo do x igual a 1, eu vou fazer 2 viagens. Bem, a primeira viagem me leva para o 2, a segunda viagem me traz de volta para o 1, então a saída para essa primeira consulta é 1. Vamos ver a segunda consulta. Partindo do 3, eu quero viajar 4 vezes. Então, estou aqui no 3, primeira viagem me leva para o 1, segunda viagem me leva para o 2, terceira viagem me leva para o 1 de novo, quarta viagem eu termino aqui no planeta número 2, que é a resposta para essa consulta. Na terceira e última consulta, eu estou no planeta 4, eu vou fazer uma viagem, só que de 4 eu não consigo sair, né? Independente do número de viagens que eu fizer, então eu termino exatamente no 4. Então são os 3 cenários aí que ele ilustrou aí com essas 3 consultas. Como é que a gente pode resolver esse problema? Então, a gente já sabe que se eu tentar fazer esse processo simulado aí, se eu boto um problema exatamente igual a esse num contexto de para iniciantes, boa parte deles vão tentar fazer isso, né? Simplesmente seguir aí
a partir de cada origem, o número de viagens indicadas, isso vai levar naturalmente ao TLE. A gente viu que fazer esse processo, embora correto, vai dar TLE, porque se a gente voltar aqui para a entrada e para as restrições do problema, deixa eu voltar aqui rapidinho, vocês vão ver aqui que o... não, eu acabei não... Olha aqui, faltou de minha parte digitar aqui as restrições do problema para dizer qual é o número de vértices e de consultas, né? Mas vai dar TLE se você fizer linear. Mas a gente sabe que é possível calcular o késimo sucessor em complexidade logarítmica, e para isso eu preciso computar essa função sucessor késimo de u para as potências de 2, conforme a gente viu agora há pouco, e aí a solução passa a ter complexidade n mais k log n. Veja que se eu fizesse para cada vértice, fizesse linear, eu teria n vezes k, né? Seria a complexidade n vezes k, e agora passou a ser n mais k vezes o logaritmo de k. Então, é exatamente a função que eu implementei antes. Quanto a isso, não tem segredo nenhum. Eu faço o processo de pré-computar para n vértices até a potência máxima, que é relacionada ao k máximo, né? E os valores t aqui, que são as conexões, né? Os sucessores iniciais que vão inicializar essa função de pré-computa. Então, uma vez isso feito, eu vou para cada uma das consultas. Para cada consulta eu tenho x como ponto de partida e k viagens. Chamo o sucessor késimo de k, isso vai me custar logaritmo, e eu coloco isso no meu vetor de respostas. No processo de pré-computar, o vetor S aqui inicializa os casos bases da minha recursão. Depois eu vou fazendo aquela atualização que a gente já discutiu antes. E a função aqui tem exatamente a mesma implementação que a gente tinha antes. Novamente, aqui tem a questão dessa variável ser uma variável global, mas de resto é a mesma coisa. Certo, pessoal? Então, de novo, mais um problema que, além de me permitir entender o conceito, né, saber se de fato eu entendi o que é um grafo de sucessores, o que é o késimo sucessor, também me permite aí fazer a validação da minha implementação com o código AC no juiz, né? O segundo problema vem da Usaco, de 2017, foi um contest que aconteceu em dezembro. É um problema nível, eles têm lá uma categorização de prata, ouro e bronze, se eu não me engano. E esse aqui é um problema prata, problema número 3, que é a mistura bovina. Então, o texto dele é maior do que o outro, né? Ele faz um contextozinho aqui para dar uma graça no problema, que diz o seguinte: convencido que vacas felizes dão mais leite, o fazendeiro John instalou uma bola de discoteca gigante no meio do celeiro e planeja ensinar suas vacas a dançar. Procurando por danças bovinas populares, o fazendeiro John decidiu ensinar às suas vacas a misturada bovina. A misturada bovina consiste em aliar as suas N vacas, e esse N pode chegar até 10 à quinta, em uma linha, em alguma ordem. Então elas executam sucessivas misturas, cada uma delas potencialmente reordenando as vacas. Para que as vacas possam se localizar com mais facilidade, o fazendeiro John marcou as posições na linha com os números de 1 até n, de modo que a primeira vaca se alinhe na posição 1, a próxima na posição 2 e assim por diante até a posição n. Uma mistura é descrita por n números a1 até a n, onde a vaca que ocupa a posição i se move para a posição ai durante a mistura, e assim por diante, cada i está no intervalo de 1 até n. Cada vaca se move para sua nova localização durante a mistura. Infelizmente, os AIs não são necessariamente distintos, de modo que múltiplas vacas podem tentar se mover para a mesma posição durante a mistura, e após isso, elas devem se mover juntas durante todas as misturas restantes. O fazendeiro John notou que algumas posições na linha sempre tinham vacas sobre elas independentemente do número de misturas feitas. Por favor, ajude a contar o número de tais posições. Então eu achei esse problema, quando eu li, muito interessante, porque tem, fora aí o contexto da brincadeira das vacas, é um problema de grafo de sucessores que a gente identifica rapidamente, porque cada posição aí você tem, para a posição i você tem um ponto de saída aí. Isso é para cada uma que caracteriza o grafo de sucessores. Mas aqui, além de ser gráfico de sucessores, traz essa informação interessante. Quer dizer que vai ter posição que vai ter sempre vaca? O que significa isso? Porque algumas posições sempre vão ter vacas, e quem lê isso de primeira vez pode ficar com a impressão que toda posição sempre vai ter vaca, o que não é verdadeiro. Já no primeiro exemplo a gente vê uma situação onde isso não acontece. Mas o que tem de especial as posições que sempre vão ter vacas, independente do número de misturas? Então isso é bastante interessante, porque como aqui o número de misturas não é avaliado, está me dizendo para qualquer número de misturas, invariavelmente aquelas posições vão estar ocupadas, então isso vem da natureza do grafo de sucessores. Então isso que é interessante desse problema, e a gente vai explorar isso mais daqui a pouquinho. Na entrada, a primeira linha da entrada contém n, o número de vacas, a gente viu lá no texto que vai até 10 à quinta. A próxima linha contém os n inteiros a1 até a n, que dão aí os sucessores de cada posição. Na saída,
Por favor, imprima o número de posições que sempre terão vacas, independentemente de quantas misturas sejam feitas. Então vamos ver o exemplo que foi dado no problema. Começa com o número 4, que é a quantidade de vacas. Eu tenho 4 vacas, estão aí nas posições 1, 2, 3 e 4. E estão aí as posições que elas devem seguir a cada mistura. Quem está na posição 1 tem que seguir para a posição 3. Quem ocupa a posição 2 tem que permanecer na posição 2. Quem está na posição 3 tem que seguir para a posição 1. E quem está na posição 4 tem que seguir para a posição 3. Então estão as vacas inicialmente para começar a dança, todas as posições têm uma vaca. Quando eu procedo fazendo a primeira mistura, o que vai acontecer? A vaca que estava na 3 vai para a posição 1, quem está na posição 1 vai para a 3. Então as posições vão continuar com vacas. A vaca 2 vai ficar onde está, mas a vaca que está na posição 4 vai ocupar a posição 3. Então veja que a posição 4 não é uma posição a ser contabilizada, porque se eu fizer algumas misturas, ela passa em algum momento a não ter vaca nenhuma. Agora, se eu faço uma mistura de número 2, as duas vacas que estão em 3 vão para a posição 1. A vaca que está na posição 1 vem para 3. A de 2 fica onde está. O resultado é esse agora. E se eu continuar fazendo misturas, esse processo vai continuar. A vaca que está em 2 de lá não sai. E as vacas que estão 1 em 3 vão ficar alternando de posições, mas tanto a posição 1 quanto a posição 3 sempre vão ter vacas. Então, o resultado dessa entrada aí é exatamente igual a 3. Muito bem, como é que a gente resolve esse problema? Esse é um problema de gráficos sucessores, já adiantei isso para vocês, e quanto a isso acho que a gente não tem dificuldade de identificar que é um problema de gráficos sucessores. Então, as posições que as vacas ocupam são os vértices e as movimentações entre esses vértices são as arestas desse meu grafo G, que é um gráfico de sucessores. E o que é interessante que eu falei para vocês que um gráfico sucessor tem a seguinte estrutura, né? Ele vai ter um ou mais componentes e cada componente vai ter um ciclo e, opcionalmente, pode ser que tenha ou não tenha, um ou mais vértices com caminhos que levam a este ciclo. Então tem esses cenários aqui. Primeiro cenário, onde eu tenho um ciclo fechado, todos os vértices estão envolvidos nesse ciclo. Segundo cenário, eu tenho um ciclo ali no finalzinho, com os últimos 2 vértices alternando aí nesse ciclo, mas o primeiro e o segundo vértice vão formando um caminho que aponta para esse ciclo. No terceiro cenário aí, que é bem interessante, vejam vocês aqui, ó, que eu tenho um ciclo no grafo, de fato ele está aqui, ó, e eu tenho esse vértice chegando no ciclo através dessa posição, e tenho esse vértice chegando no ciclo através dessa posição, e esses outros 2 vértices chegam nesse, que por sua vez leva ao ciclo. Então o ciclo está aí, eu vou destacar esses ciclos aí. Aqui esse ciclo, esse ciclo, que são o ponto onde é que as vacas vão convergir. Porque à medida que eu estiver no ciclo, as vacas que estão no ciclo vão trocar as posições entre si e o ciclo sempre vai continuar preenchido. E as vacas que ocupam posições que não estão no ciclo ainda, elas vão caminhando em uma rota que fatalmente vai desembocar no ciclo. Então veja, as vacas que estão aqui em azuis vão continuar trocando entre si de posições. Essas duas que estavam ocupando essa posição, a primeira vai passar para essa posição, quem estava aqui veio para cá. Segunda mistura, essa vaca passa para cá, e uma vez presa nos ciclos, elas não saem mais. E aqui é a mesma coisa, quem estava aqui na primeira mistura vem para cá, quem estava aqui vem para cá, e essas duas aqui vão ocupar essa posição após a primeira mistura. Na segunda, elas também atingem o ciclo. Portanto, qual é a solução desse problema? Ele quer, no fim das contas, é que você conte encontre, né, quem são os ciclos desse grafo e a quantidade de vértices em cada um deles. Então, a resposta é a quantidade de vértices que fazem parte de ciclos nesse grafo de sucessores. Então, para resolver esse problema, eu começo a fazer essa questão da avaliação desse gráfico de sucessores. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou começar totalizando o grau de entrada em cada um dos vértices. Então, eu passo aqui, né, nessas conexões aqui que foram dadas inicialmente, os AIs. O AI significa que na iésima posição eu sigo para S. Na posição U eu sigo para SU. Se eu marcar os graus de saída, eu vou usar isso para poder preparar a ordenação topológica. Aí você fala, mas é estritamente necessário usar a ordenação topológica? Não é, mas é um jeito que eu gosto de fazer porque é fácil de lembrar, faz sentido e nos dá uma tranquilidade para se evitar de ficar usando muitas condicionais. E qual é a ideia aqui? Eu vou usar esse grau de saída para preparar minha fila de prioridades para processar esses vértices na ordem da ordenação topológica. Então o que eu vou fazer? Eu vou botar na minha fila todos os vértices por grau de entrada. E vou fazer o processamento dos graus menores para os graus maiores. Então isso aqui, nessa declaração, isso aqui é uma min-heap, né? Vai estar, o primeiro elemento é o que tem o menor grau de entrada. Isso por quê, pessoal? Deixa eu voltar nos desenhos aqui para ficar bem claro para vocês. Esses vértices aqui, todos eles têm grau de entrada igual a 1. Então, o que eu começar aqui vai ser indiferente. Mas o grau de entrada desse vértice aqui é 0. O grau de entrada desse vértice é 0. O desse aqui é 2. Esse aqui é 0. E o que é interessante de eu começar por esses vértices de grau 0? Porque eu tenho certeza que esses vértices que estão
o grau de entrada 0, eles são o início de um caminho que vai convergir no ciclo. Então, olha o que eu vou fazer aqui. Quando eu extraio o U da minha fila, eu vou olhar, o U já foi encontrado? Se foi, paciência, eu não vou processar ele de novo. Se ele não foi processado ainda, aí eu vou linearmente fazer o processo de seguir o grafo. E por que eu vou fazer linearmente? Como cada vértice eu vou descobrir ele uma única vez, então o processo é linear no gráfico como um todo e eu tenho que olhar cada vértice pelo menos uma vez, enquanto isso não tem problema. Então o que eu faço? Eu boto aqui a quantidade, o next que eu inicializo com 1, o comprimento 0 e o set que eu vou manter aqui, vocês vão entender para quê. Enquanto o número aqui do U for igual a 0, o que eu vou fazer? Eu vou atualizar ele aqui para dizer qual é o número dele nessa sequência. Então eu começo no primeiro, depois vou para o segundo, para o terceiro. Então nesse caminho que eu vou seguindo, eu vou numerar eles à medida que eu for descobrindo. Que nem um DFS num quando eu faço um DFS, né? Marco ele como encontrado, insiro ele no set e passo para o sucessor dele. Então se eu cheguei num que tem número 0, significa que ele não foi encontrado ainda. Embora eu marque ele aqui como encontrado também, vocês vão entender por quê. Então eu vou caminhando esse caminho até que fatalmente eu vou achar um vértice pela segunda vez, porque todo caminho converge para um ciclo, e tendo um ciclo vai haver repetição em algum momento. Quando eu vou dar uma olhada aqui nesse vértice que eu parei aqui, o vértice que eu parei aqui, isso vai, eu vou procurar ele lá no meu set. Se ele já estava no set, é um vértice que faz parte de um ciclo, então eu girei nesse ciclo e cheguei nele de novo. Então esse caminho chega através de U, gira uma vez no ciclo e aponta para U de novo. Então o comprimento tem que ser subtraído do tamanho do ciclo, né? O ciclo sai fora, isso aqui através desse número vai fazer essa diferença, e eu totalizo na minha resposta esse tamanho. Alguém pode ficar com uma dúvida e falar o seguinte: mas peraí, mas você não falou que todo caminho converge para o ciclo, então não precisa desse if, isso sempre vai acontecer. Não, isso não vai acontecer mais de uma vez por causa desse desenho aqui. Olha só. Imagina que eu comecei por esse vértice. Então eu encontro esse vértice, vai ser o número 1. Ele aponta para esse vai ser o número 2. Esse aponta para esse vai ser o 3, esse aponta para esse vai ser o 4, esse aponta para esse vai ser o 5, e o 5 aponta para ele aqui de novo. Aí você fala, opa, peraí. Então eu cheguei no ciclo, então eu vou ter aqui o 3, o total, o número estava, eu tinha dado next mais estava em 6, então no 3 houve a saída do laço. Como o 3 já estava no meu set, então eu subtraio 6 de 3 e dá os 3 vértices do ciclo. Legal, tudo certinho. Próximo vértice grau 0 que eu vou processar é esse daqui. Legal, esse é o número 1. Quando eu venho para cá, aqui é o número 2. Só que o número 2 dele já está marcado como encontrado. Isso vai fazer com que eu aborte o laço e eu não vou descontar essa parte aqui porque eu já fiz esse processamento antes. E a mesma coisa vai valer quando eu processar esse. Eu acho esse, quando eu aponto para cá esse já foi encontrado, então não processo de novo. Então por isso que tem necessidade daquele if lá, tá certo? Então veja que se eu não passar pelo if, o comprimento é 0, porque significa que são vértices que fazem parte do caminho, mas nem cheguei no ciclo. Se o comprimento é diferente de 0, significa que eu estou totalizando vértices relacionados ao ciclo, tá certo? Então isso aí é a resposta do meu problema. E é para título de, como eu usei aquele ícone da vaca, a gente precisa referenciar a origem, eu tirei desse site aí, o Flat Icon, já peguei vários lá e eu usei o da vaca em particular nesse texto aqui, tá aí a referência. Tranquilo, pessoal? Deu para acompanhar aí esses exercícios em relação a grafo de sucessores? Alguém quiser fazer uma pergunta aí, fique à vontade. Com isso, a gente encerra o que eu me propus a fazer teoricamente com vocês. Gostaria de ter feito um pouco mais. A gente acabou fazendo um pouco menos aí do que eu imaginava, mas é normal. Eu tive que preparar todos os exercícios e todos aí eu não consegui também evoluir muito quanto a isso, né? E nessa exposição que a gente está fazendo aqui, também tem um segundo fator importante. Quando a gente faz essa exposição aqui ao vivo com vocês, acaba sendo um pouco mais demorado que um vídeo onde é que eu posso depois vir fazendo cortes aí e reduzindo bastante o tempo, né? Então, a densidade de conteúdo diminui, mas eu acho que o ritmo que a gente foi um ritmo aí bastante razoável, embora não tenha sido ainda o ideal, pelo menos dentro das possibilidades, foi mais do que a gente viu no semestre anterior, no ciclo anterior de TEP, né? Então acho que a gente fecha bem esse ciclo aí e fica pendente aí para quem quiser continuar estudando grafos aí, não quiser esperar aí um segundo momento, já está embalado estudando grafos, o caminho natural de seguir esse estudo agora é estudar duas coisas, né? Os algoritmos de fluxo e também a questão dos descendentes, né? Para você pegar o algoritmo aí do LCA, né? Do menor ancestral comum, que são aí algoritmos importantes aí para começar a resolver problemas já de dificuldade já alta, né? Pelo menos as primeiras dificuldades superiores aí já dá para você encarar com esse tipo de solução, né? E com tudo que vocês viram aqui, vocês não vão ter muita dificuldade para entender não, porque muitos conceitos que vão aparecer são baseados em coisas que a gente já viu, né? E se são inteiramente novos, pelo menos a nomenclatura de grafo agora, essa altura do campeonato, já deve fazer bastante sentido para vocês. Então vamos fechando aqui essa parte do ciclo. Eu vou encerrar
o vídeo que vai com o conteúdo para o YouTube, e a gente vai fazer considerações finais sobre o nosso curso aí, antes das provas que a gente vai ter nas 2 próximas semanas. Então, agradecer a todos que estiveram presentes aqui comigo nessas semanas na gravação dessa parte teórica do material. Alguns poucos estudantes optaram por assistir o material posteriormente, né? Mas quem acompanhou aqui comigo, mesmo que tenha sido um processo um pouco cansativo, quem sabe que ficar na frente do computador é sempre muito cansativo, né? A presença de vocês aí nos ajuda sempre bastante a manter o ânimo e a motivação para preparar esse material. Então, agradeço quem acompanhou. Tem gente que, inclusive, nem da disciplina está acompanhando pelo YouTube, os quais eu agradeço também. Fica meu agradecimento a todos que acompanham o material e interagem de uma forma ou de outra. Quem precisar contatar comigo pode me mandar um e-mail aí para a gente conversar, precisar de material, de referência, de alguma dica, tirar uma dúvida, está sempre aí aberta essa possibilidade. Semestre que vem, em TEP, a gente vai estudar geometria computacional, e esse material aí, se a gente continuar nesse modelo remoto, provavelmente vai para o YouTube também. Então é isso, muito obrigado, pessoal. Vou encerrar essa parte aqui em relação ao YouTube, a gente continua no Teams.